seu corpo desperte. Paralisado, você vire uma presa viva de vermes, ratos. Isto vai acontecer se você não assistir. Que corvo. Bram Stoker é um autor que dispensa apresentações. Mundialmente reconhecido como um pilar do horror gótico pela sua criação atemporal, Conde Drácula, que apesar de não ser o primeiro vampiro a assombrar a literatura, é um dos mais influentes, definindo grande parte da mitologia vampiresca na cultura pop. Porém, o que há sobre Stoker além de Drácula? Para descobrir, é só continuar ouvindo. Meu nome é César e você está no Drop do Corvo. Nascido em Dublin, em 8 de novembro de 1847, seu pai servia como escrivão parlamentar e lhe proporcionou um estilo de vida confortável, mesmo durante a Grande Fome da Irlanda, um período de fome, doenças e imigração em massa que assolou a população da Irlanda, a reduzindo entre 20% e 25%. Stoker foi uma criança doente que passou seus primeiros 7 anos de vida acamado. Aos 16 anos, Bram entra para o Trinity College, se formando em matemática. Você não ouviu errado. Ele se formou em matemática no Trinity College em 1868. E mesmo após se formar, manteve os laços que estabeleceu nesses anos. Inclusive, foi nesse período que trocou correspondências com o escritor americano Walt Whitman e também conheceu Sir William Wilde, pai de Oscar Wilde, e sua esposa, Lady Jane Wilde, que patrocinavam um clube cultural informal em sua casa frequentado por ambos, Bram Stoker e Oscar Wilde, que entrou na Trinity 3 anos depois de Stoker. Graças à sua paixão pelo teatro, exerceu a atividade não remunerada como crítico teatral, conseguindo posteriormente o trabalho como empresário pessoal de Henry Irving, um ator que começava a gozar de uma boa reputação no circuito teatral local, e posteriormente trabalhando também como empresário do teatro de Irving, o Liesel Theatre, ajudando-o a construir uma das mais bem-sucedidas companhias teatrais de sua época. É importante ressaltar que escrever ficção era uma vocação de Stoker, uma atividade que ele empreendia durante as horas em que não estava no seu trabalho de tempo integral. Stoker começou a escrever romances logo após começar como crítico de teatro, e em suas 2 primeiras décadas concentrou-se apenas em escrever contos. Sua primeira publicação, The Crystal Cup, na revista London Society, de 1872, apresentava uma abordagem incomum, cujo estilo mostrava um jovem escritor imerso em poesia e drama, assim como sua predisposição à fantasia. The Chain of Destiny, publicada 3 anos depois, no periódico Shamrock, tem mais características presentes dos trabalhos posteriores de Bram. Um romance que mesclava sugestão ao sobrenatural, temperado com floreios góticos, incluindo uma maldição antiga, uma casa mal assombrada, um assustador retrato antigo. Bom, qualquer semelhança aqui ao retrato de Dorian Gray não é mera coincidência. Bom, mas isso é assunto para outro episódio. Stoker estava trabalhando em outra obra quando aceitou a oferta de trabalho de Irving, e graças ao encorajamento do ator, Bram começou a diversificar sua escrita, culminando 2 anos depois na publicação de Under the Sunset, uma coleção de 8 histórias de fantasia ambientadas em um mundo de sonhos, que ele começou a escrever em 1876 e dedicou ao seu filho Noel, que nasceu em 1879. Apesar de o livro ter sido escrito para jovens leitores, está longe de ser o tipo meloso de ficção infantil escrito pelos outros autores vitorianos populares. As histórias são alegorias morais em que o bem é recompensado e o mal punido, mas a Terra dos Sonhos de Stoker é povoada por temíveis figuras, como por exemplo, um gigante visível, um flagelo que varre como uma peste a Terra sob o pôr do sol. A morte ocorre regularmente em um grande número de vezes ao longo das histórias. Se algo pode ser citado como inspiração, é o folclore irlandês e também os relatos da epidemia de cólera de 1832, que a mãe de Stoker contava como histórias para entreter seu filho inválido. Acadêmicos têm observado que uma região bucólica com a presença de um castelo com figuras do mal presentes em Under the Sunset anteciparam Drácula e outras histórias de terror que Stoker viria a escrever. Eu li a versão original em inglês, mas na minha pesquisa eu vi que a primeira tradução dessa coletânea para o português foi feita por uma professora do Instituto Federal do Acre. Mas infelizmente eu não consegui encontrar para ler, que é uma pena. Em 1895, Bram lança The Duelists, uma curta história que foi publicada na revista The Theatre Annual.
de 1887. E esta é indiscutivelmente a sua obra mais estranha. Bom, se você quer conhecer a parte gore do Stoker, eu te recomendo ler esse. Apresentando massacre animal, infanticídio, parricídio e outras atrocidades, tudo ao mesmo tempo. Que de forma contrastante é narrada com o mesmo entusiasmo das histórias de fantasia, servindo como trampolim para suas histórias mais soturnas e voltadas para um público mais adulto. Em 1890, Stoker começou a ler e pesquisar o que viria a culminar em seu trabalho escrevendo Drácula. Fato que se evidencia com a constante e crescente aparição de personagens e inventações cada vez mais góticas nos contos que ele publicou ao longo dos anos seguintes, com destaque para a Casa do Juiz, uma coletânea de contos de terror publicada na Holy Leaves em 5 de dezembro de 1891, onde sua descrição de uma casa assombrada por uma inevitável presença maligna pode ser vista como um esboço do que seria posteriormente o castelo do Drácula e seu monstruoso proprietário. Publicado em 2 de dezembro de 1893. A inspiração de Stoker para essa história veio de uma viagem que fez para Nuremberg 10 anos antes com Irving, cuja busca por um papel dramático o levou para a antiga câmara de tortura no castelo da cidade. Das divertido Crook and Sands, publicado em 1º de dezembro de 1894 pela Holy Leaves, e The Secret of the Growing Gold, em 23 de janeiro de 1892, publicada na revista Black and White. São ambos implacavelmente sombrios. The Shoulder of Shasta, de 1895, que se passa na Califórnia como uma lembrança de sua tour pela América com a companhia teatral de Irving. Hutcherson e os personagens da novela eram protótipos bastante sugestivos de Quincy Morris, o cowboy americano que lutou com Abraham Van Helsing em sua comitiva londrina para caçar o Conde Drácula. Quando Drácula surgiu nas livrarias em maio de 1897, a literatura sobre vampiros possuía menos de um século de idade, tendo vindo à existência com a publicação de John Polidori, no conto O Vampiro, de 1819. Muitas outras obras de ficção sobre vampiros precedem a novela de Stoker, mas todas estão longe de sua representação de vampiros e seus poderes. Drácula mudou tudo isso. A tradição sobre vampiros que os supersticiosos camponeses relataram para Jonathan Harker nos primeiros capítulos do romance, e que depois é confirmada pelo caçador de vampiros Abraham Van Helsing, conforme ele caça Drácula, estabelecendo as características básicas que definem os vampiros e influenciando toda a ficção escrita depois disso. Após a publicação de Drácula, que teve uma resposta positiva por maior parte dos críticos, Stoker concentrou-se em escrever romances complexos. Das 3 novelas seguintes que ele escreveu, exploram um estranho e insólito, que alguns podem até afirmar que se aproxima um pouco da ficção média. Temos Os 7 Dedos da Morte, de 1903, The Lady of the Shroud, de 1909, A Toca do Verme Branco, de 1911. Nenhuma delas jamais alcançou o mesmo renome de Drácula. Mas, de fato, o gancho da trama de The Lady of the Shroud, que apresenta uma personagem que se disfarça de vampiro, mas logo depois ela revela sua mais comum humanidade, sugere que Stoker estava completamente ciente da notoriedade que ele trouxe para o tema do vampiro, e que talvez fosse famoso apenas como o autor de Drácula. Isso tenha se tornado mais um fardo do que uma menção honrosa. A trama de Os 7 Dedos da Morte se assemelha muito à de Drácula, ao menos em linhas gerais. Novamente, uma ameaça à virtude feminina é encarnada em uma ameaça sobrenatural vinda de um passado antigo. Desta vez, é a Rainha Thera, uma feiticeira egípcia que aproveitou de seus conhecimentos adquiridos em vida para engendrar uma ressurreição milênios depois. E quando o arqueologista Abel a traz mumificada para sua casa na Inglaterra, ela começa a exercer um estranho efeito sobre sua filha Margaret. E logo se torna claro que Margaret estaria sendo preparada para se tornar o receptáculo para a reencarnação da Rainha Thera. Stoker despendeu de anos pesquisando história e ritos funerários egípcios para escrever esse romance, e até mesmo tentou elaborar uma justificativa científica à parte do conto sobrenatural. Seus editores acharam o final ambíguo e perturbador, e lhe pediram que escrevesse algo mais otimista em suas próximas reimpressões. Algumas edições posteriores contêm um fim original escrito por Stoker, assim como também um capítulo que havia sido retirado. Irving havia morrido em 1905, e Stoker viveu nos anos seguintes como jornalista e vivendo dos royalties também adquiridos com seus livros. Quando Stoker começou a escrever A Toca do Verme Branco, em março de 1911, esse romance ofereceu uma outra exploração do tema de um mal antigo e sobrenatural que irrompe no presente. Mas diferente de Drácula e Os 7 Dedos da Morte, A Toca do Verme Branco é mais metodicamente escrito e arruinado por inconsistências na trama.
Mas independente disso, ele apresenta uma das mais poderosas cenas de toda a obra de Stoker, notavelmente por seu final explosivo, se tornando depois de Drácula o romance mais popular escrito pelo autor. Esse foi o Drop do Corvo, e até mais, pessoal!